Então vamos lá, vamos entender aqui, vou deletar o que tem dentro da composição. Vamos importar uma imagem que se chama bola, está dentro aí dos arquivos. Importem ela para cá, perfeito, e arrasta ela para a composição. Quando a imagem ou objeto que você importar for maior do que o tamanho da composição, existem algumas pré-definições aqui que podem fazer esse ajuste. Botão direito sobre a camada do objeto, transformar, e aqui nós temos opções, por exemplo, para ajustar a composição, ajustar baseado na largura ou altura. Se eu coloco ajustar a composição, não fica legal para esse meu projeto, porque é uma bola, então ela vai ficar achatada. Ele ajustou a largura e a altura dela, a composição. Vou pressionar Ctrl Z, que é o comando para desfazer, vou vir com o botão direito novamente sobre a camada, transformar, e nesse caso eu preciso ajustar a altura da composição. Perfeito. Ele fez então o ajuste, né, e ela fica 100% ajustada dentro aqui do meu projeto. Se você não quiser a visualização desse fundo que é gerado de acordo com a composição, você pode clicar aqui embaixo, ó, do lado de câmera ativa, você tem uma opção, depois nós vamos ver as demais opções aí, né, que se chama alternar grade de transparência. Perfeito. Volta aqui, volta não, né? Fica transparente, ele ignora aquela cor de fundo que você inseriu. Ok, vamos lá, vamos aqui para as edições, né, do transformar. Aqui nós temos alguns recursos que são interessantes. Então nós temos o ponto de ancoragem. O que é esse ponto de ancoragem? Ponto de ancoragem é esse ponto que você está vendo aí no centro do objeto. Esse ponto define a posição e rotação daquele objeto. Por exemplo, se eu faço essa rotação, aqui está em quantas vezes eu quero, vou deixar 0, né? E aqui eu faço uma rotação. Ele está girando a bola com base naquele ponto, ó, naquele eixo. Se eu mudo esse ponto de ancoragem, vou colocar ele, por exemplo, aqui para fora da bola. Ok, perfeito. E eu faço novamente a rotação, ele vai rotacionar em torno desse ponto de ancoragem. Então, tranquilo, né? Para quem conhece aí o básico de edição de animações, né? Edição de vídeos mesmo, já ouviu falar sobre esse ponto de ancoragem. Então, isso aqui tem praticamente todo o software aí de animação e edição, né? E criação. Então, é interessante. Vou clicar aqui em cima para redefinir e tudo volta ao normal, inclusive o tamanho do meu objeto, né? Eu vou até diminuir um pouquinho aqui a escala dele, ó. Pronto. Para nós podermos, então, trabalhar. O ponto de ancoragem, além de definir a rotação, eu falei que ele define também a posição do objeto. A posição do objeto está em 640 por 360. Dessa forma, ele está 100% no meio da minha tela. Por que essa posição? Porque 640 é a metade da minha resolução, né, na largura, que tem 1280. E 360 é a metade da resolução de 720, que é a altura. Então, esse ponto ele está exatamente no meio da minha tela. Como ele fica no centro do objeto, o objeto então vai ficar centralizado. Porque se esse ponto está no meio da tela e no meio do objeto, o objeto estará perfeitamente centralizado. Ah, mas e se eu quiser colocar essa bola encostada à esquerda? Basta zerar essa posição no X? Não. Aí ficaria o centro dela encostado à esquerda. Porque o que eu acabei de falar é que a posição é dada com base no ponto de ancoragem, esse ponto âncora. Então, se é 0 aqui, ele fica o máximo à esquerda. Se é 0 no Y, ele fica o máximo na parte superior. Então, eu tenho aqui a posição 0 e 0 dessa forma. Aqui, então, se eu quisesse colocar o canto da bola ali, eu vou pressionar Ctrl Z 2 vezes para poder desfazer, eu preciso redefinir o meu ponto de ancoragem. Então, o meu ponto de ancoragem vai ter que ser aqui, ó, rente àquele canto ali. Ou eu posso fazer cálculos também, né? O que é bem tranquilo aqui. Já nós falamos sobre isso. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, à esquerda. Ok. E agora, se eu zero, vamos deixar ele, tá, 3, vamos deixar ele a 0. Beleza. Então, deixei ele a 0 aqui. Se eu zero a posição do objeto, agora sim, ó, bola encostada à esquerda. Porque o que eu posiciono, na verdade, é justamente esse ponto aqui. Então, se ele está 0 e 0, né, vamos colocar o ponto de ancoragem aqui em cima, 0 e 0. Ó, ele fica no canto esquerdo superior. Se eu posiciono agora o objeto em 0 e 0, ele fica aqui, ó, no canto esquerdo superior, perfeitamente posicionado. Então, se você entender esse ponto de ancoragem, né, o que não é difícil de entender, você vai entender sobre rotação, posição aqui de objetos, tudo dentro do plano cartesiano aqui, né, do After Effects. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas redefinições na próxima aula e sobre as outras opções também que são encontradas aqui dentro desse painel de transformação.